Queridos irmãos e queridas irmãs, uma boa noite a todos. Boa noite. Que Jesus esteja conosco e nos ilumine nas reflexões dessa noite. Como disse o nosso querido Ricardo, um tema muito importante, especialmente nos dias atuais: o suicídio. E hoje, especialmente, o tema é o suicida perante Deus. Vivemos, pensamos, agimos. É uma certeza. Todos nós morreremos. Isso também é uma certeza. Mas, para onde iremos depois que deixarmos a terra? O que seremos após a morte? Estaremos melhores ou piores? Existiremos ou não? Ser ou não ser? Tal é a alternativa. Para sempre ou nunca mais? Ou tudo ou nada? Viveremos para toda a eternidade ou tudo se extinguirá de vez? São as primeiras palavras de Allan Kardec, o egrégio codificador da doutrina espírita, na obra O Céu e o Inferno, segundo o Espiritismo. Uma das obras básicas do Pentateuco da doutrina espírita, uma das obras básicas, das 5 obras básicas da doutrina espírita, quando Kardec nos traz as reflexões acerca do porvir e o nada. Ou seja, após a morte do corpo físico, o nada seria o nosso destino. Todas as habilidades, todas as aptidões, todo o nosso aprendizado, desde quando nascemos e aprendemos a andar, a falar, quando crescemos, tudo que estudamos, toda a ciência, aprender a cozinhar, toda a ciência, tudo que nós aprendemos estaria então perdido, aniquilado para sempre, se o nada existir após a nossa morte física. Então, talvez essa ideia, esse pensamento, se aceito por todos de forma geral, fosse o motivo de uma grande anarquia para a sociedade. Porque, sem preocupação nenhuma com a vida futura, todos se preocupariam apenas com a vida atual. O cumprimento de leis não seria necessário. Desde que não descobertos, nos aprofunda Kardec em sua reflexão, pelas leis humanas, tudo poderíamos praticar já que com a morte do corpo físico, nada mais existiria. Nenhum sopro de vida, nenhuma vida, tudo perdido. Quão desesperador é esse pensamento. Porque, além de tudo que aprendemos, de todos os nossos esforços para nos melhorarmos, para seguirmos o caminho do bem, o mais terrível, perderíamos também os nossos amores, simplesmente deixando de existir. Mas, quando Jesus estendeu as mãos marcadas na direção do então incrédulo Tomé, Jesus não estava provando apenas a Tomé a imortalidade da alma, mas estava Jesus trazendo para toda a humanidade a prova concreta da imortalidade da alma. Não morremos. Somos eternos. Essa é a mensagem do nosso Salvador.
Ninguém morre, nada se perde, nenhum esforço é em vão. Todo o bem que fazemos aos outros e a nós mesmos, toda a luta que enfrentamos contra o mal dentro de nós mesmos, nada será perdido. É a mensagem do Cristo. Ninguém morre. Mas, se ninguém morre, se Cristo voltou, se Cristo ressuscitou para nos provar, de uma vez por todas, que a alma sobrevive ao corpo, que o Espírito é eterno e que mantemos sim a nossa individualidade, por que então algumas pessoas se suicidam? Se Jesus provou que a morte não existe, por que as pessoas exterminam a própria vida do corpo físico? Antes de mais nada, é importante lembrarmos que o suicida não é um herói e nem tampouco um covarde. O suicida é alguém com tanta dor, com tanto sofrimento no coração, que muitas vezes sequer consegue raciocinar sobre esse ato extremo. Porque se pensarmos por um instante só e lembrarmos da ressurreição do Cristo, da mensagem do Cristo, de que adiantaria aniquilar o corpo físico se a minha alma sobreviveria ao corpo? A dor, então, e todo o sofrimento estaria reservada, alojada em algum lugar do corpo físico e mais nada. O suicida, quando aniquila o corpo físico, imagina estar aniquilando a própria dor, o próprio sofrimento. Ele acredita, muitas vezes, sem um raciocínio mais apurado, justamente em função da dor, que matando o corpo físico, ele não mais sofrerá. Por nada mais de ruim passará. Toda angústia no coração, toda a solidão, todo o sentimento de rejeição desapareceria como por encanto com o fim do corpo físico. Mas, chegando do outro lado da vida, a surpresa é muito dolorosa a todos os suicidas. Não. A dor não morreu, o sofrimento não passou. As angústias continuam e o pior, agora, longe dos amados, o espírito pode ver que danificou o seu próprio corpo espiritual, que a doutrina espírita chama de perispírito, esse invólucro semimaterial entre o espírito muito etéreo propriamente dito e o nosso corpo ainda muito rudimentar, ainda muito grosseiro. E o perispírito é esse corpo etéreo que faz essa ligação entre o espírito e o corpo físico, danificado pelo ato impensado daquele que se suicidou. As dores continuam, o sofrimento é pior ainda, os problemas não se resolveram, a solidão continua, com o corpo danificado e o pior, sentindo as dores e cada lágrima dos familiares que ficaram. Os familiares. Se o suicida pudesse vislumbrar alguns segundos sequer daqueles que ficam, daqueles amados que ficam, o desespero, a dor, talvez ele desistisse antes mesmo de tentar. É uma dor muito grande. Além da dor da saudade, o coração daqueles que ficam sangra. Porque todos imaginam
Será que o meu amor foi tão pequeno? Será que ele não se sentia amado? Será que eu nunca demonstrei o amor como deveria? E isso traz uma dor dilacerante ao coração daqueles que ficam. Allan Kardec nos ensina ainda na questão 944 do nosso Livro dos Espíritos, a primeira obra do Pentateuco Espírita, que nenhum de nós encarnados tem o direito de dispor da própria vida. Apenas a Deus cabe esse direito. Acabar com a própria vida física é, então, uma transgressão dessa lei. Então, se o suicida danifica o próprio corpo espiritual, se os problemas sequer acabam, se a dor continua, se ele provoca grande dor e grande sofrimento nos familiares que ficam, e, acima de tudo, se ele infringe uma lei de Deus, teria o suicida perdão? Seria perdoado por esse ato extremo suicida? Não são poucas, talvez a maioria, das doutrinas religiosas do mundo dizem que não. Que esse espírito estaria condenado para um inferno para toda a eternidade. Já que a vida não se extingue com a morte do corpo físico, já que Jesus nos provou a sobrevivência da alma além do corpo físico, esse espírito estaria então condenado a viver no inferno para toda a eternidade. Kardec nos lembra, desde a época medieval, do crime de lesa majestade, que a pena por um erro cometido a outrem seria proporcional à posição daquele que foi ofendido. Então, um cidadão comum, há alguns séculos ou milênios atrás, sendo ofendido, isso implicaria em uma pena para o ofensor, mas quando essa mesma ofensa fosse praticada a uma autoridade ou a um rei, por exemplo, a pena seria muito maior. E como o suicídio é uma infração à lei de Deus, e Deus, sendo eterno, a pena para o suicídio, então, seria a eternidade no inferno. E nós pensamos aqui, como encarnados, espíritos imperfeitos, nos colocando nos lugares dos pais e das mães, dos filhos, dos tios, dos avós, ou de qualquer ente querido, amigo que seja, que tenha cometido esse ato, e imaginamos esse espírito, essa pessoa, suplicando pelo nosso perdão. Vendo o nosso sofrimento do outro lado da vida, uma vez que a vida não se extingue, imaginamos o tamanho da dor, da culpa, que sentiria esse espírito no outro lado da vida, nos estendendo a mão e nos pedindo perdão pelo ato impensado, pela dor que nos causou. Qual de nós, ainda que espíritos tão imperfeitos, negaríamos esse perdão? Qual mãe recusaria dar a mão ao próprio filho? Qual pai deixaria de tentar proteger o próprio filho por um ato impensado? Como pode, então, que espíritos tão imperfeitos quanto nós tenhamos a capacidade de perdoar um ato impensado e Deus, o Criador, não perdoar? Como pode a criatura praticar um amor maior do que o amor do próprio Criador?
As penas eternas, então, o Deus das penas eternas, foi muito importante na antiguidade. Quando o povo, ainda muito rude e indisciplinado, como na época de Moisés, por exemplo, precisava de um Deus terrível, um Deus que se vingasse, que castigasse para toda a eternidade, conforme a pena, conforme a falta, para que essa população se mantivesse sob controle, para que a vida em sociedade fosse possível. Então esse Deus cruel, implacável e até mau, era necessário num passado, e talvez ele ainda seja necessário para muitas pessoas no nosso planeta, porque não são poucas as doutrinas que apresentam esse Deus que não perdoa, que castiga para toda a eternidade, esse Deus das penas eternas. Quando nós, mortais, imperfeitos, estenderíamos sim as nossas mãos a quem nos pedisse perdão por esse ato de desespero que é o suicídio. Não. Esse Deus não existe. Esse Deus da vingança, da punição não existe. Porque esse Deus é eterno, é imutável, é imaterial, é único, é soberano e infinitamente justo e bom. Nada que diminua ou que acabe com essa bondade dele pode ser verdade. Nenhuma doutrina que diga que Deus é bondoso, infinitamente justo e bondoso, somente até o momento de cerrarmos os olhos físicos, pode estar com a razão. E esse Deus não existe. Não. O suicida não é, portanto, alguém condenado para toda a eternidade. Porque se o fosse, Deus não existiria. Não existiria porque não seria Deus, sendo finito em sua bondade. O suicida não é, então, um condenado da eternidade. O Deus espírita, o Deus que Jesus nos trouxe, não é o Deus das penas eternas. O Deus que a doutrina espírita nos apresenta é o Deus das oportunidades eternas, não das penas eternas. Essa é a grande missão do Consolador prometido. Prometido por Jesus, lá com o evangelista João, no capítulo 14, no versículo 16, quando Jesus nos diz que iria, mas que nos enviaria um Consolador, e esse Consolador permaneceria para todo o sempre ao nosso lado. E Jesus nos diz também que esse Consolador nos revelaria o que não poderia ter sido revelado à sua época, porque a humanidade ainda não tinha maturidade suficiente para receber todos esses ensinamentos do Cristo. Daí tantas parábolas, daí a vinda do Consolador prometido, que não é o Consolador prometido que não consola só pela certeza da imortalidade da alma. Outras doutrinas também falam sobre a imortalidade da alma, inclusive doutrinas cristãs. O Consolador prometido não é o Consolador prometido só porque nos revela também a imortalidade da alma, mas principalmente porque ele nos revela que nós somos resultado de nós mesmos. Que as existências são solidárias e que nós estamos aqui, na condição que estamos, nascemos em lugares tão diferentes, com características tão diferentes, em famílias tão diferentes, como resultado
de nossos próprios atos e também com a sabedoria divina que nos coloca sempre no melhor lugar que nós possamos estar para a nossa evolução. Mas o Consolador prometido não é só esse que nos explica que nós estamos aqui como resultado de nós mesmos, que daí tantas as diferenças. O Consolador prometido também nos fala sobre a vida futura. No céu e inferno, por exemplo, quando ele nos diz sobre o nosso futuro, de acordo com as nossas obras aqui na Terra. Não obras só externas, mas com as nossas obras, com o que construímos dentro de nós mesmos. Mas o Consolador prometido é o Consolador prometido especialmente porque ele nos revela que o melhor que nós podemos ser não é o melhor que nós conseguiremos nessa encarnação. Porque quando olhamos Jesus, acima de tudo, mas quando olhamos Francisco de Assis, quando olhamos um Chico Xavier, uma Madre Teresa de Calcutá, imaginamos como será a minha vida no futuro, desencarnando ainda tão distantes desses espíritos com tanta luz. Então o nosso Consolador prometido nos diz que todos nós estamos destinados sim à felicidade plena. Todos nós estamos destinados a vencer todas as imperfeições que tantos sofrimentos nos causam. Todas as imperfeições que nos trazem a um planeta ainda tão primitivo como o próprio planeta Terra. É o Consolador nos falando da reencarnação. Única forma da justiça de Deus se concretizar na Terra. Única forma de Deus mostrar a sua infinita bondade a todos nós. A reencarnação. A reencarnação faz a exata conexão do nosso Deus, o Deus das oportunidades eternas, com a sua infinita sabedoria, com a sua infinita bondade e a sua infinita justiça. Então Deus nos oferecerá sempre essas oportunidades infinitas, quantas nós precisarmos para que nós consigamos, de encarnação em encarnação, desde quando somos criados espíritos simples e ignorantes, e em cada encarnação nós adquirimos mais em conhecimentos, mais em amorosidade, e vamos evoluindo, vencendo as nossas imperfeições, adequando as nossas escolhas à lei do Pai, até quando nós não precisemos mais encarnar, e é quando então nós nos tornamos espíritos puros. Aí sim, merecedores da felicidade sem mácula. Quando nós não precisamos mais ser experimentados, não passaremos mais por expiações, nem por provas. Porque aquilo que é perfeito, relativamente perfeito, porque a perfeição absoluta pertence só ao Criador, nada que seja perfeito precisa ser provado, nem muito menos passar por qualquer expiação. O suicida é, então, um viajor como nós todos. E a Terra é como se fosse uma escola onde cada ano de vida pudesse representar uma encarnação. E nós viemos para a Terra, passamos pelas expiações como resultado de nossos atos, passamos pela prova para então, numa próxima encarnação, passarmos de ano. O suicida é então, na visão espírita, como que um aluno que no meio do ano, ou mesmo no começo do ano, resolve desertar, sair da escola da vida, antes do final do ano, ou seja, antes
da autorização da providência divina. Não suportando as dores, as provas, as expiações pelas quais ele passa, ele resolve desertar. Mas o nosso Deus, de infinito amor e infinita bondade, concederá mais uma chance, e mais uma, e ainda outra, quantas forem necessárias, não só os suicidas, mas a nós todos, que tantas vezes infringimos a lei de Deus. E esse espírito que desertou da vida terá então uma nova oportunidade de recomeçar. O nada não existindo, todas as virtudes que ele tiver adquirido, todos os seus amores, toda a sua evolução intelectual, tudo preservado. Mas ele terá que recomeçar a experiência naquele ano em que ele saiu da vida antes do final, antes da permissão do nosso Pai. Mas se todos aqueles que cometeram esse ato receberão uma nova oportunidade do Criador, o que os impediria? O que seria o impeditivo para que eles mergulhassem de volta na carne para reiniciar a experiência? Inicialmente, e acima de tudo, a revolta contra a própria providência divina. Como se a dor que aquele espírito que deixou o corpo experimentasse fosse culpa de Deus. Ele sente como se Deus estivesse castigando o ato dele, faltando com a misericórdia, faltando com o próprio amor a um filho. E ele culpa então Deus, num ato de revolta, por todo o sofrimento que ele vem a passar no plano espiritual depois do suicídio. A culpa, mesmo que se reconheça ter infringido a lei de Deus, a culpa no coração dos suicidas é companheira constante. Nos diz a benfeitora espiritual Joana de Ângeles que a esmagadora maioria das pessoas que sofrem de depressão na Terra assentem por um sentimento de culpa, lá no subconsciente, pelos atos cometidos nas vidas passadas. Então esse sentimento de culpa que acompanha a depressão, que é uma das maiores causas de suicídio no mundo, está sempre presente no coração daquele que se suicida ou que tem ideia suicida. Muito em função de não entender o tamanho do amor de Deus. Porque quando espíritos primitivos, que nós iniciamos o nosso entendimento de um Criador, de um ser soberano, esse ser precisava, em função da nossa indisciplina, ser um ser vingativo e até mau. Qualquer erro então cometido traria o sentimento de culpa, porque a culpa, ela vem sempre atrelada ao medo, à sensação de perda, de castigo. Então, a cada erro cometido, Deus me castigaria. E esse sentimento de culpa dificilmente abandona o coração do suicida. Até que a luz da humildade lhe bata a porta. Até que ele veja os exemplos que a própria história nos conta, que a própria doutrina espírita nos revela, daqueles que cometeram esse ato e se recuperaram depois. Judas, ao contrário do que muitas vezes imaginamos, não vendeu Jesus por simples moedas. O plano dele
como de muitos outros hebreus na época, era de que o Messias fosse um general, um guerreiro, que os tiraria do domínio romano e os libertaria. Então, Judas, acreditando nisso, provocou a prisão de Jesus para que ele, na cadeia, provocasse uma verdadeira revolução entre os fiéis, entre os seguidores de Jesus, e derrotasse então o exército romano, libertando a todos. Quando Judas viu o resultado das suas ideias, quando Judas viu Jesus crucificado, não suportou a dor, e o sentimento de culpa o levou ao suicídio. Mas a doutrina espírita nos conta que Judas passou pela expiação do seu ato. Teve a oportunidade de encarnações com o resultado do ato praticado no seu próprio corpo físico. Até que na última encarnação, como Joana d'Arc, ele pôde então resgatar todos os seus débitos e retornar à escola dos apóstolos do Cristo. Judas seguiu o caminho do arrependimento. Mas não esse arrependimento da boca. O arrependimento como compreensão quando nós infringimos uma lei de Deus. Nós precisamos da luz do arrependimento. Eu preciso, mais do que me sentir culpado, que aliás só nos leva à depressão e à tristeza. Nós precisamos do arrependimento como uma reformulação do meu pensamento e do meu sentimento. Adequar os meus sentimentos à lei universal. Adequar os meus pensamentos à lei universal. Esse é o verdadeiro arrependimento. É quando as portas de novas oportunidades se abrem para nós e nós então passaremos a expiar, ou seja, conviver, muitas vezes sim, sofrer as consequências dos nossos atos, sofrer a consequência do afastamento dessas leis de Deus, como o suicida também. Mas sofrer não desertando, sofrer com coragem, entendendo o infinito amor do Pai por nós. E depois de arrepender-se, e depois de expiar, nós precisamos reparar. Aliás, a expiação perdura enquanto nós não reparamos o nosso erro cometido. Com nós mesmos, com os outros e especialmente com o Pai. Essa reparação é então o que encerra o ciclo daquele erro cometido. Precisamos todos nós, a cada desvio da lei de Deus, reparar esses erros em nós mesmos, nos outros e com Deus. É o que nos ensina Kardec também no Céu e Inferno, no seu capítulo 7. Então, se o suicida, no plano espiritual, sabe de um roteiro para a sua redenção, para a retomada no caminho do crescimento, para a busca da felicidade imaculada, quando nós nos tornaremos espíritos perfeitos, que é o arrependimento, a expiação com uma nova oportunidade e a reparação, o que faríamos nós, aqueles que ficamos na Terra, com relação aos nossos entes queridos que se foram pelas vias de suicídio? Esperar? Precisamos. Entristecer? Chorar? Muito difícil conter as lágrimas, muitas vezes. Mas se a doutrina espírita oferece esse caminho de redenção
aqueles que cometeram suicídio e nos ouvem do plano espiritual, se a doutrina espírita pode ser essa estrela de luz indicando o caminho de Deus, a volta, a retomada do caminho de Deus pelos espíritos que cometeram o suicídio, ela também, a doutrina espírita, é o farol que nos guia em águas seguras, enquanto precisarmos navegar pelas águas tempestuosas do nosso planeta Terra. A obra do espírito André Luiz, chamada Nosso Lar, livro psicografado pelo nosso querido Chico Xavier, André Luiz nos conta a sua própria história de suicida inconsciente. Sim, porque na década de 40, naquela época, muitos eram os suicidas inconscientes. Aqueles que provocavam a morte prematura do próprio corpo físico sem a intenção do ato suicida, sem atentar diretamente contra a própria vida. Eram suicidas indiretos. André nos conta que nos seus 8 anos de umbral, ou do purgatório, ele ouvia muito a acusação de suicida. Mas hoje, com todo o conhecimento que nós temos, qual de nós seria capaz de dizer que os excessos alimentares, o álcool, o fumo, a raiva, a mágoa, poderia nos tornar suicidas inconscientes? Quando não, indiretos, mas não inconscientes. Seremos nós suicidas indiretos. Mas muito difícil nós nos classificarmos como suicidas inconscientes. E André nos conta que depois de todo esse tempo no umbral, ele finalmente, 8 anos de sofrimento, foi resgatado por um espírito de muita luz chamado Clarencio. E ele foi levado à colônia espiritual Nosso Lar, o nome do livro, que está ligado à cidade do Rio de Janeiro. E lá, André descobriu que ele foi resgatado, claro, quando a luz do arrependimento o fez orar do fundo de seu coração, pedindo perdão ao Pai por todas as infrações à sua lei. Quando ele buscou esse arrependimento no fundo do ser, ele criou condições para ser então resgatado do umbral e prosseguir para a colônia espiritual, onde ele descobriu que ele saiu do umbral por intercessão da própria mãe, que vivia em colônias espirituais ainda mais elevadas do que Nosso Lar. E nós, lendo a história, ficamos imaginando, com os nossos entes queridos que partiram pelas vias de suicídio, por que nós também não poderíamos ajudar nossos filhos, nossos pais, nossos irmãos, nossos amores? Por que aquela mãe pôde ajudar e por que nós nos sentimos com a sensação de tanta impotência? Mas, se lembrarmos de um dos atributos da divindade, a sua infinita justiça, nós vamos para o capítulo 22 desse mesmo livro Nosso Lar, quando André Luiz nos narra acerca do bônus hora, que é uma remuneração cujo valor é atribuído para cada um pelo próprio Deus, pelo próprio Criador. E André, em conversa com a dona Laura, que era a mãe do Lísias, que era o enfermeiro que cuidou dele quando da sua chegada no Nosso Lar, ele, em animada conversação com ela sobre o bônus horas, pergunta a ela: mas, dona Laura, sendo o bônus hora de valor atribuído pelo próprio Criador e o resultado do nosso trabalho para a coletividade em nosso lar, ou seja, o resultado do serviço ao próximo, poderia eu gastar o bônus hora com os meus entes queridos? E ela responde: esse é um direito inalienável do servidor fiel. E diz ainda André Luiz
que ela fala de milhares e milhares de espíritos nessa condição em nosso lar. Ou seja, estando em nosso lar por intercessão dos seus amados numa condição melhor. E ela diz ainda que quanto maior o seu número de horas, quanto mais bônus horas você possuir, André, mais fortes, mais eficazes, maiores serão os seus poderes intercessórios por aqueles que você ama. Que é exatamente a mensagem que nós acabamos de ver após o belo filme da Caravana Bezerra de Menezes, quando o próprio Bezerra nos diz: quanto mais trabalhares pelo próximo, maiores são as intercessões do alto que receberás. É quando então, mesmo sofrendo de uma imensa dor nos nossos corações, é quando então, mesmo sem conseguir conter a lágrima da dor por aqueles nossos amados que se foram pelas vias do suicídio, nós transformamos essa dor em amor. Porque se a obediência é o consentimento da razão, se a resignação é o consentimento do coração, a resiliência é o próprio amor em ação. É quando nós transformamos a nossa dor, as nossas lágrimas, ou até mesmo a nossa depressão em amor por aqueles que amamos, através do serviço ao próximo. Nos diz o benfeitor espiritual Emmanuel, num maravilhoso livro chamado Pensamento e Vida, pela psicografia também de Chico Xavier, no seu capítulo 4, que o amor e a sabedoria são as duas asas que nos conduzem a Deus, e que amor é, acima de tudo, serviço ao semelhante. Quantas lágrimas enxugamos nós? Quantos estômagos vazios nós podemos acalmar? Quantas dores nós podemos acalentar? Quanto trabalho existe para as nossas mãos, para os nossos corações? Por que Deus remuneraria, se assim podemos dizer, a Dona Laura, ao André Luiz, a mãe do André Luiz, com possibilidades imensas de interceder pelo próprio filho, e ele fecharia os olhos ao nosso trabalho aqui na Terra? Não falta trabalho, porque não faltam os que sofrem. Não falta trabalho, porque são infinitas as dores aqui no nosso planeta. E todos nós que nos decidirmos pelo trabalho, no bem, não receberemos só o amparo dos benfeitores espirituais nesses momentos de trabalho, mas principalmente poderemos nós, quando realizarmos esse trabalho com amor, interceder também pelos nossos amores. É o caminho da iluminação interior. É a construção do reino de Deus que se faz nos nossos corações. É quando nós aprendemos a amar e servir ao semelhante. Não serviço sem amor, com intenções pessoais, mesmo que seja de ajudar os nossos amores, mas quando nós aprendemos a amar, a servir amando. Essa é a gênese da nossa existência no planeta. É a autoiluminação através do serviço, pela prática de amor ao próximo. Porque muitos de nós vêm para a Terra e elegem a busca da felicidade como seu Deus Supremo, num engano terrível, que é acompanhado de imensas frustrações, de grandes sofrimentos e de grandes dores, porque aqui, na Terra, ainda não é o lugar de nossa felicidade imaculada. Claro que todos nós, por instintos,
por instinto, buscamos essa felicidade. Mas aqui ainda não é o lugar dessa felicidade plena. Aqui é sim o lugar de nos iluminarmos. E essa iluminação é feita com a nossa conexão com o Criador. Muitas vezes, nós com medo, buscando a humildade, com medo do orgulho, de estarmos praticando orgulho ou alojando orgulho em nossos corações, não admitimos que nós podemos sim nos iluminar aqui na Terra. Como se isso, fazendo isso, agindo dessa forma, pensando assim, nós estivéssemos incorrendo no erro da vaidade. Mas essa luz não é nossa. Quando nos iluminamos, a luz que se faz em nós não é própria. É a conexão com a luz do Criador. Nós refletimos a luz do Pai quando nos conectamos com o Pai. E a prova disso é que enquanto não nos tornarmos espíritos perfeitos, relativamente perfeitos, nós podemos sim cair nas nossas próprias imperfeições, diminuindo a luz que é refletida no nosso corpo espiritual, pela decisão em não seguir, por exemplo, o caminho do Pai. Então, o caminho da iluminação interior é a construção do reino de Deus dentro dos nossos corações. Quando então nós refletimos essa luz do próprio Criador, não nossa. Mas às vezes, mesmo sabendo de tudo isso, mesmo sabendo do caminho do amor como serviço aos nossos semelhantes, mesmo vendo tantas obras, às vezes as dores nos nossos corações são tão profundas que mal conseguimos respirar. É quando então nós precisamos lembrar do nosso Pai, acreditar que Ele jamais nos daria uma dor maior do que nós pudéssemos suportar. Nunca. E nisso está o próprio amor de Deus, a própria misericórdia divina. Lembrando disso, nós também precisamos lembrar que, quanto maiores as nossas dores, quanto mais difícil for a prova, quanto mais dura for a expiação, mais alto, maiores poderão ser as nossas vitórias sobre nós mesmos. Mais alto poderemos ir, quanto maiores forem as dores que nos atingirem. Então, mesmo com toda a dor da separação, com todas as lágrimas, com toda a tristeza, nós podemos e devemos transformar essas dores em amor pelos nossos amores. Vivemos, pensamos, agimos. É uma certeza. Todos nós morreremos. Isso também é uma certeza. Mas todos nós renasceremos. Todos nós teremos novas oportunidades. Porque o nosso Deus é o Deus das oportunidades. Todos nós seremos convocados ao trabalho. E Jesus quase sempre nos chama ao trabalho, nos chama ao seu aconchego através dos nossos amores. Como Paulo de Tarso, que não seguiu apenas a Jesus, mas buscou no seu coração forças para cumprir com a sua tarefa, no amor que ele sentia pela sua noiva Abigail. Como é maravilhosa a doutrina espírita. O livro Paulo Estevão nos conta essa maravilhosa história de Paulo de Tarso, que superou todas as dores, todas as dificuldades, quando encontrou Jesus. Mas encontrou Jesus pela sua amada Abigail.
todos nós possamos então transformar as nossas dores pelos nossos amores e que possamos também nós acender a luz da humildade nos nossos corações, que abre a porta para os arrependimentos. Possamos nós nos fortalecer nas nossas consciências, nos nossos corações, fortalecer a nossa coragem para enfrentarmos todas as expiações que tivermos que passar como resultado das nossas próprias escolhas. Que todos nós possamos reparar o erro que cometemos a cada vez que infringimos a lei de Deus e prejudicamos a nós mesmos, a outrem, ou infringimos as próprias leis de Deus, jorrando luz, a luz de Jesus, por onde nós tivermos passado, derramando sombras. Então eu convido a todos para que nós fechemos os nossos olhos, agradecemos ao nosso Pai Celestial pela oportunidade das reflexões dessa noite. Mas acima de tudo, Pai amoroso, nós te pedimos perdão por todas as vezes que nos afastamos de Ti. Nós te pedimos perdão por cada vez que em nossas escolhas nós esquecemos a Tua lei. Nós te pedimos perdão, Pai, por todas as vezes que nos afastamos da luz de Jesus, o Teu enviado de amor, para nos arrancar das trevas de nós mesmos com os Seus ensinamentos de amor, nos mostrando o caminho, a verdade e a vida. Nós te agradecemos, Pai Celestial, por cada segundo de amor, não só aqui no plano físico, mas também no plano espiritual. Nós te agradecemos, Pai, pelo Espírito eterno que somos. Te agradecemos por todos os nossos amores e te pedimos, Pai querido, que nos dê forças, coragem, humildade, para que sigamos Jesus, para que busquemos a Tua luz, Pai amoroso. Abençoa-nos a todos e concede-nos ainda outras e novas oportunidades para que busquemos a Tua luz. Concede-nos, Pai amoroso, novas chances para nos redimirmos. Concede-nos, Pai, novas oportunidades para entendermos, enfim, o amor que Jesus nos ensinou. Abençoa-nos a todos, derrama a Tua luz sobre nossa fronte, de todos aqui que estamos reunidos em Teu nome, encarnados e desencarnados. Muito obrigado, Senhor. Assim seja.